Bom dia, Irlanda! Voltamos com as séries Empregos aqui em Dublin durante o intercâmbio. E hoje nós vamos falar sobre cleaner. O que é o cleaner? Faxina. Fazer faxina. Então hoje nós vamos falar sobre esse trabalho, que é bem comum entre os intercambistas. Muita gente já passou, vai passar pelo cleaner. Sim. E é gostoso. Eu gostava muito. Sim, Era um dos meus serviços favoritos aqui. Eu adorava fazer faxina. Então vamos começar Então com vamos a Ana. começar. Eu também fiz cleaner, mas hoje vamos entrevistar a Ana, porque você fez por mais tempo, né? E eu fiz em muito mais empresas. Sim. Eu cheguei a trabalhar em umas 20 empresas diferentes. Fazer cleaner em umas 20 empresas diferentes. Assim, terceirizada por uma empresa, mas te mandava para várias empresas. Eu já cheguei a fazer em 5 empresas em um único dia. É, gente, você acha que a vida na Europa A vida é fácil? é fácil? É vida de glamour? Você só vê as fotos bonitas, mas as privadas que a gente esfrega por aí... Pois é. É assim. É, gente, mas se você tá querendo vir pra cá, tem que se desprender desse tipo de coisa, vem né? com a mente aberta. Sim, porque faz parte. Faz. Sim. Bom, então vamos começar pelas perguntas. Como é que você conseguiu esse emprego, Ná? Então, na verdade, esse emprego quem conseguiu foi a Pri. E ela não quis e ela me passou. Então, acho que você deveria responder. Como é que você conseguiu esse Eu emprego? apliquei online, eu vi essa vaga em algum site de emprego, mandei o meu currículo e eles me ligaram. Só que o horário do trabalho já não era compatível com meus horários vagos. E aí eu falei, olha, tem uma pessoa que eu, gostaria de indicar que tá procurando. E aí eu passei o telefone da Ná e eles entraram em contato. Eu estava trabalhando na época, mas eu queria sair. Eu estava trabalhando em restaurante, mas eu já estava cansada e eu queria sair. Então ela me passou o contato, a moça me ligou no mesmo dia e perguntou se eu poderia ir numa entrevista. E aí eu fui na entrevista e eu lembro que teve muitas provas, não sei porquê, pra fazer faxina, fazer prova, mas teve prova de inglês, prova de lógica. Nossa, de lógica? Sim, de lógica. Eu achei meio desnecessário. Várias outras coisas que eu tive que fazer durante a entrevista, mas no final da entrevista, eles já te davam a nota, tudo, e falavam se você tinha passado ou não. E aí deu certo e eu comecei a trabalhar com essa empresa. E para esse trabalho, precisa ter o PPS? Precisa, gente. Esse trabalho você tem que ter todas as documentações certinho, senão eles nem chamam pra entrevista. Mas, por exemplo, se for cleaner na casa das pessoas... Na casa das pessoas, aí não necessariamente precisa, porque aí você pode negociar diretamente com a dona da casa. Mas se for por agência... Uma empresa terceirizada que envia você para as casas, você precisa. E em relação a salário, qual que é a média de pagamento? Como é que funciona? A média de pagamento para fazer faxina vai entre 9,55, que é o mínimo, e o máximo que eu já vi ganhando foi 12. Por hora? Por hora, para limpar uma universidade, se eu não me engano. Só que era mais complicado de conseguir porque eles pediam pessoas que tivessem o Stamp 4, que é visto de trabalho, ou que fosse europeu, né? Mas normalmente o estudante tá ali ganhando entre 9,55 e 11 fazendo faxina. E esse salário, dá para cobrir os gastos? Deu para você viajar? Como é que foi? Então, assim como a Pri, eu também, o meu primeiro ano de intercâmbio aqui, eu só juntei dinheiro para fazer a cidadania. Então, eu acredito que dá para... Os gastos, sim, dá para cobrir os gastos tranquilamente. Mas eu acredito que dá para viajar. Sim, porque o valor que eu gastei para fazer a cidadania, você gastaria fazendo várias viagens aqui na Europa. Então, dá para tranquilamente viver, viajar. E como é que é a carga horária? Então, a carga horária varia, porque se você trabalha limpando casas, você tem que combinar o horário melhor com a pessoa. Tem pessoas que preferem que você vá limpar enquanto elas estão em casa, tem pessoas que preferem quando elas não estão. No meu caso, eu nunca fiz faxina em casa, eu sempre fiz faxina em escritório. Então, normalmente era antes de começar o expediente, ou muito cedo, ou depois de acabar o expediente. Algumas coisas no decorrer do dia, mas era mais raro, assim. Mas, no geral, dava para trabalhar as 20 horas? Dava para trabalhar as 20 horas tranquilamente. Quais são as maiores dificuldades, os maiores desafios que você encontrou trabalhando nessa profissão? Uma coisa que eu reclamava muito é porque você trabalha em vários escritórios diferentes. Então, você tem que pegar muito ônibus, que nem você tem que, às vezes, num escritório de um lado da cidade, fazer 1 hora e depois sair de lá e ir para outro, do outro lado, para fazer mais 2 horas. Então, eu gastava muito tempo dentro de ônibus, assim. Eu pegava muitos ônibus por dia. Tinha dia de eu pegar 16, 17 ônibus. Então, eu perdia muito tempo só
passeando de ônibus pra lá e pra cá, porque os lugares, assim, às vezes eram um num ponto, outro no outro. Então, às vezes eu ficava o dia inteiro fora de casa pra trabalhar, sei lá, 6 horas no dia ou 4 horas no dia e passava as outras 4 dentro do ônibus, sabe? Assim, então acho que essa era a pior parte. Mas tem como você tentar pegar também, ver com a empresa se você pega offices mais perto, né? Coisas ali mais na região Sim, central. tem. No meu caso, como eu só queria ganhar dinheiro, o que ela me oferecia, o que a empresa oferecia, eu pegava, mesmo que fosse muito distante. Eu precisava de horas, eu queria fazer as 20 horas em cima pra eu ganhar o valor máximo que eu podia ganhar ali. Então, eu pegava tudo. Não só assim, eu tinha os meus escritórios fixos, que eu ia todos os dias, só que eu pegava muito cover, que é quando alguém vai tirar férias ou quando alguém tá doente, aí você vai pra cobrir a pessoa. Então, todo dia eu ia no escritório diferente cobrir alguém. Mas assim, fisicamente era muito desafiador. Tipo, porque fala cleaner é trabalho braçal, né? Então, no começo, quando você começa, você fica com muita dor nas pernas, na sola do pé e nas costas. Mas eu acho que no primeiro mês você já acostumou, assim. Eu tava muito acostumada com a rotina, tanto que eu andava 20 quilômetros por dia, tipo, às vezes eu ia caminhando de um pro outro, ou mesmo dentro do escritório fazendo as coisas, e eu nem sentia mais, assim, pra mim já era tranquilo, Acostumou. sabe? Eu acostumei. Mas no começo é pesado. Nada que se compare com o Brasil, assim, fazer um cleaner, fazer uma faxina no Brasil é muito mais pesado. É, como é que é, assim, a faxina? Por exemplo, a rotina? Porque a gente sabe que no Brasil todo mundo já fez alguma faxina, seja na sua casa, né? Uhum. Como é que é a faxina irlandesa? Então, é muito mais tranquilo e muito mais leve. No caso, a gente não lava nada, Não tem que jogar água, tipo, não jogar joga água no água, esfrega, banheiro. nada disso. É tudo com spray e pano. Então, você spray o produto, tem um produto específico para banheiro, um produto específico para privada, um produto específico para pia. Então, você spray o produto e passa um pano. No caso, no chão, a gente passa aspirador. E no chão, quando tem piso, azulejo, né? No chão, a gente passa o mop, que é aquele pano. O esfregão. Esfregão. A gente passa esfregão. Então é isso, passa o aspirador, passou o esfregão, deixou secar, pronto, tá limpo. Nas paredes a mesma coisa, spray, na pia a mesma coisa. A louça, a gente põe dentro da lava-louça, liga ela, deixa ela lavando sozinha, e quando termina, guarda nos locais. O banheiro passa o aspirador, passa o esfregão, joga o produto na privada, dá descarga, esfrega as tampas, embaixo das tampas e acabou. É basicamente isso. A rotina é essa. Troca lixo. Troca lixo, coisa básica. Tira um lixo, põe um saco novo, joga o lixo fora. Tira pó, essas coisas. Tira pó de mesa. Não todas, porque tem empresa que eles não aceitam que você mexa nas coisas. Eles então, não gostam. você não pode relar na tela do computador. Acabou a bateria da câmera no meio da gravação. Tá? Não sei muito bem onde a gente tava, mas vamos lá. E para conseguir esse tipo de trabalho, precisa de algum treinamento, precisa de algum curso, ou ter, assim, características específicas que os recrutadores procuram? Olha, você consegue trabalho sem nenhum curso, sem nem nada. Tem como conseguir. Mas normalmente eles pedem cursos, sim. Quando eu fiz a entrevista, eles me deram o curso de... Depois que eu fiz todas as provas, tudo que eu fui bem, no mesmo dia ali na hora, eles já me deram o curso de manual handling, que é um curso que eles ensinam como agachar, não machucar as costas, porque você tem que agachar pra pegar aspirador, pegar coisas, então... A empresa que te contratou te deu A empresa que me gratuitamente. contratou já me deu, na entrevista ali, já me deu o curso. Mas se você já tiver, melhor ainda. Mas você consegue sem o curso, talvez seja um pouco mais difícil. mas você Eu, consegue, no meu sim. caso, depois, quando eu peguei cleaner, eu não precisei de nenhum curso. A empresa que me contratou nem perguntou. Então, assim, Mas você depende também foi da indicação, empresa. né? Me indicaram, mas mesmo assim a empresa não pediu nenhum certificado de cursos nem nada. Você consegue sem cursos. Talvez seja um pouco mais difícil, mas dá pra conseguir sim. E assim, comparando com essa profissão no Brasil, né? Você acha que aqui vale a pena esse tipo de profissão? Como é que é, assim? Então, eu acredito que valha mais a pena aqui em questão de qualidade de vida, porque além de a faxina no Brasil ser muito mais pesada, porque você tem que lavar, tipo, lavar chão, esfregar, aqui não tem isso, assim, não tem uma coisa muito pesada, assim, que vai exigir muito físico em si, embora seja um serviço braçal, não exige tanto igual no Brasil. Porque eu lembro que fazer faxina na nossa própria casa no Brasil, nossa, era pesado, assim, eu ficava cansada. E em questão de qualidade, o poder de compra que você tem. Porque acho que infelizmente no Brasil tem muito essa questão da desvalorização de um trabalho Sim. como um trabalho de faxina, sabe? Eu lembro que, por exemplo, quando tinha pessoas que trabalhavam de faxina, né, nos lugares que eu trabalhava, você via que era uma camada da sociedade que infelizmente não tinha acesso a muitas coisas, né? E aqui não. Aqui tem muita gente trabalhando
de faxina. Tem Sim. gente trabalhando de faxina que é mais graduada do que a pessoa que está pagando para ela fazer a faxina. Então, E mesmo pessoas, assim, sem graduação, por exemplo, de outros países De que a outros gente países, conhece, que tem uma vida super boa, que já trabalham como cleaner há um tempo, viajando, Sim, né? As sim. meninas que você trabalhava, viajando pela Europa toda, tem carro, tem tudo. Então, né? sim, Dá pra ter uma nossa, dá pra qualidade ter de uma vida. qualidade de vida muito boa, assim, fazendo faxina aqui. Eu conheço várias pessoas que vivem de faxina aqui, tipo, há anos. E em questão, assim, de gênero, você vê que é mais fácil pra mulheres, pra homem? Tem homem fazendo faxina? Tem Como que é? bastante homens fazendo faxina, tem bastante. No começo, nessa empresa, eu trabalhava com bastante meninas. Eu até achava que não tinha homens, mas no final, quando eu já tava quase para sair dessa empresa, que eu comecei a fazer uns cleaners mais pesados, assim, tipo uns deep cleaner, né? Eu vi que tinha muito meninos. E aí os meninos, eles fazem um cleaner diferenciado, porque eles têm um maquinário que eles usam. Eles enceram o chão, que é tipo um carrinho que você senta em cima e vai, é bem legal. Aí normalmente as meninas não usam isso, eu não sei por quê. Mas aí tem pra menina e tem pra menina, então qualquer um pode conseguir. E com relação ao inglês, você acha que precisa ter um bom nível de inglês? Foi cobrado de você? Como é que foi? Então, é uma pergunta meio controversa, porque eu fiz uma prova de inglês pra entrar. Só que eu trabalhava com uma moça da Lituânia e ela não falava nada de inglês, tipo, zero. Ela sabia palavras específicas. Ela apontava para as coisas e falava algumas palavras. A nossa comunicação era na base da mímica. Nós trabalhamos muito tempo juntas. No final a gente já conseguia se entender, a gente dava muita risada, ela era muito engraçada. Mas ela não sabia nada. E não... fazia tempo que ela tava na empresa, né? Fazia 10 anos já que ela Ah lá. estava naquela empresa. 10 anos. E ela não trabalha só nessa empresa, ela trabalha em outras. E ela não sabia nada de inglês, então eu não sei. E não tinha só ela, tinha várias outras. Assim, tem prova de inglês? Tem, mas como que essas pessoas que não falam inglês conseguiram? Não sei. Mas uma questão assim, você acredita que esse trabalho te ajudou durante o intercâmbio a desenvolver o seu inglês? Não. Não, porque assim, eu conversava até, mas você não tem tempo pra parar e conversar com alguém. Porque normalmente o seu tempo é contado. Você tem, por exemplo, 2 horas naquela empresa. Então você tem que correr pra fazer tudo que você precisa nessas 2 horas. Não dá tempo de você parar e ficar conversando, sabe? Então eu mal conversava. Quando eu trabalhei com a Larissa, a gente conversava mais porque a gente trabalhava à noite. A gente tinha 2 horas, acho que meia cada um. E a gente não tinha tanto trabalho nessa empresa, porque era uma empresa que eu já trabalhava à tarde e depois eu ia à noite. Então à tarde eu já dava uma adiantada. Então quando a gente chegava à noite, a gente fazia tudo que tinha que fazer e a gente tinha que ficar na empresa até dar as 2 horas, nessa empresa específica. Eles faziam questão da gente bater o cartão pra entrar e pra sair. Então a gente ficava lá no 50 minutos sentada conversando, eu e ela, no final das contas. Mas no geral, Então era mais com a sua equipe de cleaner. a minha Agora equipe, com... porque não tinha ninguém no office. Normalmente os locais estão vazios, não tem ninguém, ou ninguém chegou, ou a pessoa já foi todo mundo embora, então você vai conversar com a equipe. Isso se ter tempo, porque se você trabalha em equipe, cada um vai para um canto fazer uma coisa. Então você não tem muito tempo para ficar conversando. Então, em questão de desenvolver o inglês, não é bom. Sobre as equipes, né? Você já trabalhou em vários lugares. Sobre as equipes de cleaner, você encontrava pessoas de que tipo de nacionalidade? E tinha pessoas daqui trabalhando como cleaner? Tinha muitas pessoas daqui que eu, às vezes, me perguntavam porque... Nossa, mas tinha muita mesmo, muita. Não. Tinha um escritório que eu ia que todos os funcionários que trabalhavam lá era muito grande. A gente era, acho que em 6. Todos eram irlandeses. Eu era a única estrangeira ali. Todo mundo irlandês. E trabalhavam fazendo cleaner. E às vezes eu me perguntava por que que eles que estão aqui, que falam inglês fluente, trabalham fazendo faxina, né? Tipo, eu tô aqui pra aprender inglês. Eu não sei inglês, ok. Mas eles trabalhavam há anos já com isso e gostavam, assim. sim, gostavam, adoravam. Porque é um serviço gostoso, porque você monta o seu horário, assim, sabe? Você pega os escritórios que você quer e você monta. Você pode trabalhar mais do que os seus horários habituais, pegando covers, ou menos, sei lá, pedir férias, porque é bem tranquilo também pra tirar férias de cleaner. É só você achar alguém que trabalhe que pra vai você no seu naquele lugar, lugar. que vai no seu É, lugar. como não é um trabalho muito complexo, né? Outras pessoas... Sim, né? então é um trabalho bem gostoso, eu gostava muito, de verdade. Então, tinha locais que eu ia trabalhar, igual no museu, que tinha bastante também irlandeses, e lá dava pra conversar bastante, porque era tipo rondas, a gente tinha que ficar rondando pra ver se os banheiros estavam limpos, então a gente sentava, ficava 20 minutos todo mundo sentado, e ia fazer uma ronda.
Aí dava uma ronda de 20 minutos, sentava mais 20. Aí esperava as pessoas usarem e dava uma ronda pra ver se tinha... Na verdade, a gente não fazia faxina, era trocar papel higiênico e lixo, que tava cheio. Então a gente conversava bastante, era bem gostoso, assim. Mas eu não ia muito aí, eu ia de vez em quando nesse só, porque não era meu fixo, eu ia só pra cobrir alguém. Depois de mais ou menos um ano que você estava trabalhando nesse serviço, eu vi que você ficou bem cansada, porque, tipo, de vários escritórios diferentes, acho que depois de um tempo, assim, começou a... Ah, assim, em questão de dinheiro era muito bom, eu não tinha o que reclamar. Todo ano tinha um aumento. Mas o que começou a ficar cansativo é que eu não aguentava mais o tempo de viagem de ônibus. Eu gastava muito tempo dentro do ônibus. Então eu comecei a procurar outra coisa, porque eu já estava cansada dessa viagem. Dessa correria. Aí eu resolvi sair. É bom, assim, a gente se arriscar, ter novas experiências, né? Sim. Como que procura esse trabalho? Como é que é o currículo? Tem que ter cover letter? Cover letter é tipo uma carta de apresentação, né? Tem sites. Como que acha o emprego de cleaner? Você pode procurar em sites normais de emprego, tem uma enxurrada de vagas de cleaner, tem uma enxurrada de empresas de cleaner que você pode aplicar. É muito fácil de conseguir emprego de cleaner porque muita gente passa por esse emprego e muita gente passa esse emprego pra frente. Provavelmente na sua escola vai ter muitas pessoas que trabalham de cleaner, que está passando a vaga de cleaner ou está indicando amigos porque precisa de mais gente na empresa. Você também pode aplicar nos sites, que foi seu caso, que você aplicou, e depois, se você já tinha conseguido outro emprego e passou pra mim a vaga. E o seu cleaner também foi uma indicação de uma amiga. É, quando eu peguei... E você também indicou uma amiga. É, e quando eu saí do cleaner, eu indiquei também para uma amiga minha intercambista. Então vai indo, assim, né? Indicação ou nos próprios sites de emprego, que a gente já tem um vídeo sobre emprego, a gente deixou uma lista de sites, daqueles sites que você dá uma pode olhada procurar. lá, aqui. A gente vai pôr o vídeo aí pra vocês verem. Bom, eu acho que são essas perguntas básicas que a gente recebeu. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar, que você lembre? Eu acho, assim, que você tem que saber aprender o nome dos itens. Acho que no começo, quando eu comecei a fazer o cleaner, era mais os produtos que eu tenho que decorar, como é que produto chama. pra chão, produto pra parede, produto pra cozinha, produto pra banheiro. Cada um tem um nome, né? Os acessórios, como é que chama o balde, o esfregão, o aspirador. É pegar o vocabulário, né? Mas também não é muita coisa. Então essa foi nossa entrevista sobre cleaner. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver algum tipo de profissão que vocês queiram ouvir a gente falando, né? Algum tipo de trabalho, pede aí nos comentários que a gente vai tentar trazer. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Inscreve aqui. Deixe o seu gostei. Compartilhe esse vídeo com um amigo que está pensando em vir fazer um intercâmbio. Ajuda a gente a divulgar. E até a próxima. Tchau!